O seguinte trabalho foi produzido e será apresentado por alunos do Instituto Federal da Paraíba, campus Campina Grande, e tem como tema positivismo político, castilismo e trabalhismo no Brasil, e os atuais partidos políticos ligados a estas ideias. Integrantes que compõem o grupo: Carolina Nogueira, Daniele Araújo, Daíse Xavier, Israele Filho, Gabriel Ramos, Graziele Pereira e Maiara Pereira. Pontos que serão apresentados neste trabalho: positivismo político em esfera global e após o positivismo político no Brasil, castilismo, seu surgimento e durante a Era Vargas, trabalhismo, influências no Brasil atual e atuais partidos políticos. O positivismo é uma corrente filosófica que surgiu no começo do século XVIII na França, por Auguste Comte, que é um conceito que engloba perspectiva tanto filosófica e científica. Nisso, é inspirada no ideal do progresso contínuo da humanidade, que tende a progredir constantemente, como avanço tecnológico, na educação e como a política em si. Nos trabalhos de John Stuart Mill, como outro fundador do positivismo, buscava por uma doutrina que olhava pelo lado ético e moral. Nesses moldes, fundou na ordem do conhecimento para alcançar o progresso. Na política, o positivismo tende a ordem, o rigor e o empenho da organização são caracterizadas fundamentais para a doutrina positivista. Daí vemos a bandeira do Brasil, ordem e progresso, desenhada durante o início da era republicana no Brasil. O positivismo político tem por objetivo promover o progresso do bem-estar social, intelectual e material para todas as sociedades humanas. A doutrina positivista tem por finalidade colaborar para estabelecer uma educação e uma instrução de cunho altruístico, ou seja, a atitude que visa o bem-estar do próximo, não tendo interesse particular ou egoísta, tais também como científico e industrial, a fim de criar uma única civilização política, como consta na primeira parte do slide. Como também no slide a gente pode relacionar que o papel do positivismo se adere a vários outros campos do conhecimento, que relacionados objetivam a real intenção da doutrina, que é o progresso e os avanços tecnológicos. Aqui no Brasil, o positivismo político de Comte, ele foi renovado pelo utilitarista. Transmitiu segurança. Ele influenciou a política em que período? No passado, ano de 1889 até 1930, que foi a Primeira República, principalmente pelo primeiro presidente, de nome Marechal Deodoro da Fonseca. A influência da filosofia política aconteceu aqui no Brasil e foi percebida no período castilismo, até o tema da República na bandeira. O tema ordem e progresso. Eles estavam organizados em dois grupos. São quem? É o grupo ortodoxo e o grupo não ortodoxo. O primeiro grupo, o grupo ortodoxo, eles defendiam que a proclamação da República e também que a Igreja e o Estado fossem separados. E o grupo não ortodoxo, eles conseguiram dedicar tempo, trabalho integral, fazendo palestras, também escrevendo sobre temas nacionais do Brasil e vários outros temas que escreviam.
O castilismo foi a corrente política instituída por Júlio de Castilhos, que, após se eleger o governador do Rio Grande do Sul em 1891, vai instituir na Constituição do Estado essa política que ele mesmo redigiu, e por isso ela vai receber esse nome. O castilismo durou entre 1891 a 1937, como uma força hegemônica no Rio Grande do Sul. Além disso, sofreu forte influência do conservadorismo, que ao mesmo tempo apostava na modernização econômica por ter na burguesia industrial e urbana suas bases de apoio. E também, como já citado, teve a influência do positivismo, do filósofo francês Auguste Comte. O castilismo tinha 3 princípios básicos. O primeiro era escolha dos governantes baseado na sua pureza moral e não na sua representatividade popular. Dessa forma, eles transformaram o Rio Grande do Sul em uma ditadura, que era sustentada na teoria de que a atividade legislativa defendida pelos liberais era imoral e era preciso deixar o poder nas mãos de um grande e nobre líder de puras intenções e detentor da ciência positiva para reformar a sociedade através do domínio político. O segundo princípio era: na política devem ser eliminadas as disputas político-partidárias e valorizar só a virtude. Os castilistas acreditavam que a ordem coletiva e o bem público não poderia vir de um Estado parlamentarista com vários partidos, mas sim um único partido, o Partido Republicano Rio-Grandense de Castilhos. E o terceiro princípio era: o governante deve regenerar a sociedade e o Estado para comandar a transformação e modernização da sociedade. Inicialmente, o castilismo se concentrava apenas no estado do Rio Grande do Sul, mas depois se expandiu por todo o Brasil e lançou nomes como Pinheiro Machado, Borges de Medeiros, Oswaldo Aranha e também o ex-presidente brasileiro Getúlio Vargas. O castilismo durante a Era Vargas. O castilismo obteve seu auge durante a Revolução de 30, a qual levou Getúlio Vargas ao poder. Getúlio Vargas, aliás, vai ser um dos principais defensores do castilismo aqui no Brasil. Ainda enquanto senador, ele defendeu-o no Parlamento Federal. Durante sua campanha, chegou a defender o fortalecimento dos estados, oligarquias na época, e o enfraquecimento da União. Entretanto, quando ele vai assumir o poder através da Revolução de 30, ele busca a centralização. Isso vai ser muito visto no castilismo do Rio Grande do Sul. Os candidatos, que eram castilistas, tinham um discurso que chegava a ser até liberal. Porém, quando chegavam ao poder, através de um autoritarismo progressista, eles tentavam centralizá-lo. Porém, o castilismo não vai estar de forma pura durante o Estado Novo. No Estado Novo, o castilismo vai estar aliado ao nacionalismo e ao autoritarismo progressista, o que vai gerar o trabalhismo. Olá, eu sou Daniela Araújo e vou falar um pouco sobre o trabalhismo no Brasil. Entre o finalzinho do século XIX para o começo do século XX, o Brasil vai estar passando por diversas mudanças e a população brasileira vai estar lutando por leis trabalhistas e melhores condições de trabalho. É tanto que a gente pode observar no movimento tenentista, que vai ser um grupo de militares que vai estar insatisfeito com as condições de trabalho e também com a questão da política daquela época. E vai ser no período de Vargas, no governo de Vargas, entre 1930 e 1945, que vai surgir a ideia do trabalhismo, onde ele vai ter uma influência do integralismo e do castilismo, que há tempos essas teorias influenciavam ele, além de ter uma base positiva e a influência também de Saint-Simon com o industrialismo. Ele vai colocar a indústria vai ser o carro-chefe para a economia brasileira e o trabalhador vai ser o protagonista e vai ser também o alvo da propaganda. É tanto que Vargas exaltava o trabalhador brasileiro e também a industrialização.
Daí vão surgir as ideias do Ministério da Saúde, das leis trabalhistas e tudo que for relacionado a essas ideias trabalhistas. A gente pode dividir a história do trabalhismo no Brasil em 3 fases. Na primeira, que vai começar entre 1947 até 1960, que vai ser a sistematização e elaboração de todas essas ideias trabalhistas, e em 1960 e até 1964 a gente vai ter a radicalização dessas ideias trabalhistas, e em 1979 a 2004 vai ter a aproximação do trabalhismo com o socialismo. E na redemocratização da política brasileira, essa ideia de trabalhismo vai voltar com o petismo, com influências do trabalhismo de Vargas. Ao longo desse trabalho, fica bem visível o quanto o positivismo esteve presente na política brasileira. Desde o início, quando o Brasil se tornou finalmente uma república, quando o Marechal Deodoro da Fonseca assumiu como o primeiro presidente da República Federativa do Brasil, apesar de não ter sido o primeiro a ser eleito no voto popular, mas ele foi o primeiro presidente da República. E Marechal Deodoro, em particular, ele era muito adepto às ideias de Augusto Conte, muito adepto. Então, o positivismo meio que influenciou a política brasileira como um todo, né? Principalmente ali entre o meio militar, entre os republicanos. Então, a política brasileira, pelo menos em teoria, ela era muito adepta às ideias do positivismo. Tá certo que essa influência ela meio que se perdeu ao longo dos anos por motivos de o novo presidente já não ser mais tão adepto às ideias do positivismo, todos os conflitos que mesclam a esfera do meio político brasileiro. Mas, apesar de tudo, a gente não pode dizer que o positivismo está extinto da política brasileira, atual pelo menos. Muito pelo contrário. A gente teve um caso presente no acontecimento do impeachment da então presidente Dilma Rousseff, né, esse caso é mais recente agora, que ela sofreu o processo de impeachment e o seu vice-presidente Michel Temer assumiu como presidente interino, e durante o seu discurso de posse, Michel Temer ele exclamou a frase ordem e progresso, que é um lema positivista, que é um lema que está na bandeira brasileira, e o criador da bandeira brasileira ele era adepto às ideias do positivismo. O criador da bandeira brasileira foi o artista Décio Vilares, que era um grande artista. E Décio Vilares, por sua vez, ele era muito influenciado pelo professor e matemático Raimundo Teixeira Mendes. E esse professor, ele era muito, como é que eu posso dizer assim? Ele era um discípulo das ideias positivistas de Augusto Conte, tanto que a frase ordem e progresso, ela é baseada numa frase de Augusto Conte que significa o amor como princípio e a ordem como aliás, o amor como princípio, a ordem como base e o progresso como meta. Então, no momento em que Temer exclamou aquela frase ordem e progresso, o lema da bandeira brasileira, não foi só para encher discurso, não foi à toa. Ele falou aquilo com um intuito positivista. Ele falou aquilo como uma maneira de dizer que o Brasil precisava resgatar aquele pensamento positivista que já esteve tão presente na política brasileira lá no finalzinho do século XIX. Porque, para Temer, a forma para solucionar os problemas políticos e econômicos e sociais da atual sociedade brasileira, que naquele momento, em 2016, estava uma das piores crises que o cidadão brasileiro já viu, né? Processo de impeachment, inflação, dólar alto. Então, quando ele falou isso, foi numa tentativa de mostrar para os cidadãos brasileiros que para conseguir um futuro melhor, isso é, o progresso como ordem, a razão e, acima de tudo, de um pensamento otimista, ou seja, o pensamento do positivismo sobre o que está por vir, que o cidadão brasileiro precisava pensar positivo, mesmo naquela situação. Então, esse foi um dos casos em que o positivismo esteve presente na política atual do nosso país. No caso de Michel Temer, todo aquele discurso envolvendo a ordem,
o progresso, o pensamento positivo. Os partidos ligados diretamente ao trabalhismo são PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, PDT, Partido Democrático Trabalhista, PSB, Partido Socialista Brasileiro, PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, PCdoB, Partido Comunista do Brasil, Avante, PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, Solidariedade, Podemos. E o partido historicamente ligado ao cartilismo é PSD, Partido Social Democrata. Referências de onde o trabalho foi formado. É isto. Obrigada pela atenção.